E salve tricolor paulista! Rick aqui para falar mais uma vez, né? Eu não queria, mas é mais uma vez de escândalos, mais uma vez de processos, de inquérito policial, mais uma vez de notícias sobre todas as polêmicas que estão acontecendo no São Paulo. A gente precisa falar, infelizmente, eu gostaria muito. Tinha programado um conteúdo bem legal para fazer hoje, que era um conteúdo sobre fazer alguns top 5, né? Brincar só, já que já tá voltando a temporada do São Paulo. Mas infelizmente surge mais uma bomba e mais uma vez a gente tem que falar disso, porque a gente não pode deixar isso se calar. E por mais que já tenham muitos vídeos na internet, é legal dar aqui minha versão, falar um pouquinho também, dar um pouco da minha opinião sobre dessa vez, né? O grande investigado aí da vez, que é o senhor Júlio Casares. É tudo que foi divulgado com o nome dele, eu vou falar um pouco aqui de todo o processo, mas é tudo bem maluco, bem duvidoso, bem questionável todo o processo que está acontecendo aí, tudo que foi investigado e descoberto a partir de movimentações financeiras dele, né? Mas vamos lá, vamos falar. Hoje, o que veio à tona, né? A UOL fez uma matéria bem interessante sobre um inquérito da Polícia Civil, que estava investigando, né, as movimentações bancárias do senhor Júlio Casares. Então, movimentações bancárias específicas do Casares, baseados em relatórios do COAF. O que é o COAF? Ele é o conselho, né, que é basicamente um órgão brasileiro. Ele investiga atividades financeiras. Então, ele está sempre de olho em atividades financeiras suspeitas. Que isso significa, né? Que basicamente o COAF está lá de olho para prevenir, para ver atividades financeiras suspeitas, e tentar evitar lavagem de dinheiro, tentar evitar dinheiro que vem do tráfico, tentar evitar, por exemplo, a ação que foi feita lá na, lá na Faria Lima, né? Que identificou algumas fintechs, algumas empresas do ramo financeiro, de tecnologia, que estavam, entre aspas, lavando dinheiro ali, potencialmente lavando dinheiro do PCC e por aí vai. Tem todos os relatórios do COAF para isso. Então tem o COAF, ele identifica essas coisas. E basicamente o banco do Casares, vendo algumas movimentações suspeitas do Casares, decidiu dar um toque no COAF ali. Falou: vocês não querem dar uma olhada aí, não? Ver o que aconteceu, porque tá estranho aqui, tem umas coisas que não bate muito. E o que acontece? A partir do momento que foram emitidos alguns relatórios do COAF, esse inquérito, né, que está na Polícia Civil, que está de fato vendo a questão de desvio de verba com relação a atletas, decidiu dar uma olhada na conta de diversas pessoas do São Paulo, sejam diretores, pessoas de fórum do São Paulo, e um deles foi o Casares, e nisso acabou identificando algumas movimentações suspeitas. Simplesmente, a cada R$ 5 que entravam na conta do Casares, R$ 4 tinham origem considerada atípica. Ou seja, o que isso significa? Basicamente, ele tem um salário que ele ganha no São Paulo, esse salário é de R$ 27 mil aproximadamente, que ele tem de 2023 a 2025, esse salário de R$ 27 mil. Isso dá um total aí de um pouquinho mais do que R$ 617 mil que ele teria na conta, e basicamente a conta dele nesse período movimentou mais de 3 milhões. Então, assim, o cara pode ser um visionário, né? Pode estar aí fazendo quase 5 vezes o salário dele em outros investimentos aí. Ele precisa ensinar, dar dicas de investimentos, porque tá bastante vantajoso esses investimentos que ele tá fazendo, né? Em 5 anos você conseguir fazer 617 mil aí, virar mais de 3 milhões. Tá de parabéns aí pelos investimentos que fez. Então, basicamente, né, são praticamente 2,6 milhões sem lastro salarial de dinheiro que entrou na conta dele e que não tem um lastro baseado no salário. Então, da onde ele está tirando essa grana? É o que está sendo investigado pela Polícia Federal, tá? Pela Polícia Civil, perdão. Então, basicamente, é isso que os relatórios do COAF disseram e que está tendo esse inquérito aí da Polícia Civil para entender da onde está vindo essa grana. Ainda nada foi provado, tá? Ainda não. De novo, ele é inocente até que se prove o contrário, até, enfim, tudo isso, mas são atividades suspeitas que levantaram, né, de fato, essa investigação da Polícia Civil. E de todo esse dinheiro, não para por aí, né? Porque se fosse só movimentações suspeitas, veio Pix de um, Pix do outro, enfim, investimentos e por aí vai, isso tudo é mais rastreável, né? Porém, o grande ponto aqui que eu realmente me pergunto e quero entender com mais profundidade, e se alguém, né, souber aí, aqui eu sou ignorante, tá? Não entendo nada do que está sendo tratado. Então, se alguém souber, por favor, me explique.
Do dinheiro todo aí que ele movimentou, né, 1,5 milhão, ou seja, 1.500.000, 1,5 milhão entrou em depósitos em espécie. O que isso significa? Dinheiro vivo, cédulas de papel moeda. Simplesmente 1,5 milhão quase 50%, né? Porque é um pouco mais de 3 milhões que ele movimentou na conta ali. Quase metade disso foi em dinheiro em espécie, cash, grana vivo, sem rastro nenhum eletrônico. Não tem rastro eletrônico. Então, por quê, né? Quem que usa de 2023 a 2025, quem que usa dinheiro físico? Alguém ainda utiliza dinheiro físico? Você não usa dinheiro físico hoje para praticamente nada. São poucas as coisas aí que você realmente precisa de dinheiro físico. Todo lugar que você vai aceita Pix. Toda transferência bancária que você faz é baseada em Pix. Mas o Pix tem travas ali para não ter saque de dinheiro. Cara, mas para você poder fazer transferência. Saque de dinheiro também tem trava. Então, da onde saiu esse dinheiro? É o que a polícia está investigando novamente, né? Não vou fazer suposições aqui para não ser leviano e, novamente, né? Não correr risco de nenhuma ação contra mim. Então, é estranho. O fato é que é estranho. Ninguém movimenta mais de 1,5 milhão em 3 anos, basicamente, em dinheiro vivo. Quase ninguém faz isso. Então é bom que ele realmente vai ter que se explicar. Vai ter que mostrar aí no inquérito da Polícia Civil da onde vem essa grana. Até adiantando, né? A própria defesa dele já falou que é tudo legal, que vai provar no inquérito. Então vamos ver se ele vai provar no inquérito mesmo. Estamos aí esperando, né? Os desfechos de tudo isso. Mas que é fato que é muito estranho essa movimentação alta em dinheiro em espécie. Separando aqui, tá? Coisas que não tem a ver diretamente, eu não quero insinuar nada. Fato é que dinheiro em espécie, ele é muito utilizado para lavagem de dinheiro, ele é muito utilizado para de fato, não ter a rastreabilidade do dinheiro. Isso é fato, é um fato, tá? Sempre que você usa dinheiro em espécie, é muito mais fácil para não ter a rastreabilidade daquele dinheiro. Você conseguir burlar as instituições para identificar de onde veio dinheiro A, B ou C. Então, tudo isso fica mais fácil de você burlar. Não significa que seja esse o caso do Casares, tá? Só deixando bem claro. Mas é um processo comum nesse processo de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro, você utilizar dinheiro físico, tá? E nesse processo aí, né, que também foi divulgado na UOL hoje, o São Paulo também está sendo investigado. São Paulo Futebol Clube, como instituição que tem um CNPJ, também está sendo investigado. Porque simplesmente de 2021 a 2025, ou seja, nos últimos 4 anos aí do São Paulo, aconteceram 35 saques em dinheiro vivo também. Então foram saques em dinheiro vivo, que deu mais de 11 milhões sacados. Mais de 11 milhões em dinheiro vivo sacado das contas do São Paulo. Só em 2024 foram 5,2 milhões em saque. Muita grana em saque direto das contas, em dinheiro vivo. E a polícia também investiga se isso tudo foi feito para dificultar quem recebia esse dinheiro, né? A identificação desse dinheiro, novamente, se você faz um Pix, é a transferência do A para o B, seja esse A um CPF, um CNPJ, mas é rastreável de maneira eletrônica. Se faz uma transferência bancária, é rastreável. No dinheiro físico, dificulta muito essa rastreabilidade. E é isso também que a Polícia Federal está investigando. Ainda não tem nenhuma correlação ou prova de que esse dinheiro parou na conta do Casares, tá? Até para deixar claro. Porém, né, mais uma vez, 2 situações separadas, mas tem dinheiro saindo da conta do São Paulo e tem dinheiro entrando na conta do Casares, e a Polícia Civil justamente está investigando tudo isso, investigando o que está acontecendo. É muito complicado. Além disso, né, hoje já estava prevista, antes de sair essa matéria, já estava prevista uma reunião onde conselheiros do São Paulo foram chamados para discutir um potencial impeachment do Casares. Se 1/3 dos conselheiros se negarem, já não acontece o impeachment. E assim, basicamente está participando, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo aqui, por volta das 18 horas, tá acontecendo uma reunião onde tem 9 conselheiros. Esses 9 conselheiros, um é a Aidar, o outro é o Leco. Olha quem é os conselheiros aí administrativos do São Paulo, é uma maluquice, né? É uma doideira. Estão vendo se vai seguir para frente nesse impeachment do Casares, o que é uma loucura, né? Já fica claro que mesmo que o Casares saia, óbvio que o São Paulino tem que comemorar uma potencial saída, uma renúncia do Casares, porém, não é só ele que tem que sair muito mais gente. O São Paulino precisa continuar cobrando para tirar toda essa corda de lá,
porque senão vai assumir outro para fazer a mesma coisa. Vai subir outro para potencialmente ser investigado de novo. Então a gente tem que substituir todo mundo que tá lá dentro, mudar estatuto, tirar essas porcarias desses conselheiros vitalícios de lá de dentro. Então, é algo que tá acontecendo agora, é algo bizarro, né? Parece que eles acham que o São Paulo é deles. O São Paulo é uma instituição que tem 22 milhões de torcedores apaixonados, que amam o clube, que querem o melhor para o clube, e de fato não é dos conselheiros, não é de presidente, não é de ninguém. São Paulo não é uma empresa de família, que isso fique claro. São Paulo, ele não é uma conta particular, ele não é uma empresa particular que tem um dono. O São Paulo, ele é uma instituição que deve ser respeitada e que é do torcedor. O torcedor faz a instituição São Paulo. Sem o torcedor, o São Paulo não existiria. Então o torcedor merece ser respeitado e o torcedor precisa seguir cobrando, agindo da maneira como puder, divulgando nas redes sociais, para que isso não suma, não perca esse assunto, a gente não tenha esse desvio. E para mim também é função do torcedor, tá? Aqui entrando num descompasso com parte da torcida, também é função do torcedor seguir apoiando o time em campo. O time que entra em campo não tem culpa de toda essa sujeira que está sendo divulgada, de todo o inquérito policial, de esquema de camarote, de Monjaro. Os atletas, o time que entra em campo não tem culpa. Então fazer um potencial Morumbi zero, falar que a torcida não ajuda. Esse ano, mais do que nunca, o São Paulo vai precisar do torcedor. Os atletas dentro de campo vão precisar dos torcedores. O clube São Paulo vai precisar dos torcedores e do apoio dos torcedores. Sem os torcedores vai ficar muito difícil da gente se livrar de um potencial rebaixamento ao longo desse ano. Eu acho que o São Paulo tem que se cuidar, eu acho que o elenco, nome a nome, em tese, não é para brigar para não cair. Porém, isso também precisa ser dito. No momento de crise, isso afeta diretamente os atletas, afeta diretamente dentro de campo, e o torcedor precisa estar ajudando para, no máximo, assim como o Crespo tem que ajudar a blindar os jogadores de tudo isso. O culpado não pode cair em cima dos jogadores nesse momento. Se os jogadores fizerem corpo mole, se os jogadores não corresponderem, estiverem fazendo um mau campeonato, eles devem sim ser criticados como atletas, como profissionais que são. Porém, essa culpa da diretoria a gente tem que separar. A culpa não é de jogador. Não é jogador vendido, não é de jogador que está entrando. A culpa não é dos jogadores, a gente precisa, como torcedor, apoiá-los. E fazendo isso, principalmente no Morumbi, lotando o Morumbi e gritando a todo momento. Inclusive, é o que parte da torcida dos conselheiros e da diretoria quer, né? Que o Morumbi fique vazio para que não tenha protesto, para que não xinguem ele dentro de campo. Quanto mais o Morumbi vai estar lotado, mais vai ter gritos de fora Casares, mais vão ter outros gritos aí que eles merecem ouvir. Então, Morumbi lotado para ter protesto e para apoiar o nosso time, é o que eu prego aqui. Lembrando, transparência no caso do São Paulo Futebol Clube não é um favor. Transparência no caso do São Paulo Futebol Clube deve ser obrigação. Tudo precisa ser transparente. E que seja investigado, todo mundo seja extremamente investigado, que quem seja culpado em todas essas histórias que a gente está falando aí nos últimos dias, se tudo der certo, seja preso, saia de camburão de dentro do Morumbi, e que toda a corja que estava ao redor e que apoia esse tipo de gente também saia do Morumbi escorrachado. São Paulo precisa mudar quem está lá dentro. Não adianta fazer mais do mesmo. Infelizmente, só a saída do Casares não vai ser suficiente. A gente vai continuar batalhando para talvez esse ser uma mudança, uma virada de chave no São Paulino, de fato trazer ali novos ares para dentro do clube, para que o clube mude e a gente consiga, de repente, mudar essa história que vem sendo construída nos últimos anos do São Paulo, que é uma história completamente maluca. Acho que nem o torcedor mais pessimista imaginaria que tanta coisa seria investigada aí pela polícia e que pode acabar em prisão, né? Vamos falar dessa maneira. Tô pisando muito em ovos, vocês percebem, mas é justamente para não correr nenhum risco aqui, mas que todo mundo que seja de fato culpado saia preso. Que isso acabe de fato em cadeia, mas nenhum São Paulino imaginaria isso, né? Que fase que chegamos. Novamente, quem paga o pato é sempre o torcedor São Paulino, mas acho que a nossa função, mais uma vez, infelizmente, é apoiar, tá lá no estádio, apoiar os torcedores, gritar lá dentro, porque tudo isso é uma loucura, né? Eu acho que é um negócio assim que não, a gente tem que evitar ao máximo que isso chegue nos jogadores e que pareça que a torcida tá contra os jogadores. Porque se a gente não apoiar esse time, olha, vai ser um ano ainda mais difícil do que já vem sendo, e olha que só foram 6 dias do ano.
Tamo junto, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha. Todo like é muito importante, o conteúdo entende que é um conteúdo relevante, que você gostou de me ouvir aqui falando. Todo comentário também, deixa aí a sua opinião. Se inscreve no canal, recomenda para um amigo. Se não gostou do conteúdo, fode com o inimigo, manda para ele também. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!